Olá, seja muito bem-vinda à nossa semana gratuita Bolo Clássico do Caseiro ao Festivo. Eu sou a chefe Ana Costa e pode se preparar porque durante essa semana você vai viver uma experiência única com bolo clássico, que é aquele bolo que passe o tempo que for, nunca sai de moda e que cá entre nós é uma nota nessas casas de bolos famosas. Eu vou te mostrar como utilizar os métodos e processos corretos a seu favor para transformar a minha famosa receita de bolo de cenoura fofinho em um bolo clássico e festivo de andar. Todo mundo pensa que você precisa de uma massa amanteigada para fazer um bolo de andar seguro, mas utilizando o método correto, é possível combinar uma massa e um recheio do seu gosto para transformar em um bolo clássico, ainda que possa parecer difícil para muitas pessoas. Você também vai aprender a explorar dois pontos bem diferentes de um mesmo ganache. O mais cremoso para recheio e o ponto mais estável para cobertura, além de uma técnica inédita para garantir uma aparência única para o seu bolo. E é claro que eu vou te ensinar também todo o processo de montagem e estruturação que vai trazer 100% de segurança na sua produção. Por fim, vamos decorar nosso bolo de andar com base espatulada e o topo mais rústico com acabamento em naked cake. Pode ser que você já me conheça de algum lugar, que tenha me visto em algum congresso, programas de televisão ou até mesmo em salas de aula. Até porque são mais de 14.300 alunos espalhados por todo esse Brasilzão. Mais de 13 anos marcando presença em programas como Mulheres na TV Gazeta, Dia a Dia na TV Band, Sabor de Vida na TV Aparecida, entre outros. Vou compartilhar com você um pouco dos mais de 24 anos de experiência que tenho na confeitaria, te ensinando métodos, dando dicas e também receitas que vão te ajudar a surpreender em festas e eventos o ano todo, inclusive na Páscoa que já tá aí, né? Eu já ajudei milhares de alunos e continuo ajudando muitas pessoas a atingirem a perfeição quando o assunto é bolo clássico. Dá só uma olhada nesses resultados dos alunos meus. Se você me conhece, deve saber que sou uma professora muito focada em técnica. E Brasil, isso é fundamental para se destacar nesse mercado de bolos que traz tanto resultado. Mas antes de começarmos com os conteúdos dessa semana tão especial, eu vou contar para você um pouquinho da minha história, para você saber como cheguei até aqui e como hoje posso me dedicar a te ensinar sobre bolos, sendo muito reconhecida por isso. Bom, pessoal, então não vai achando que foi tudo fácil no início, que todas as portas se abriram, porque não é bem assim que funciona. E a história de vender bolos, gente, começou na faculdade. Por quê? Porque meu pai não tinha dinheiro para pagar minha faculdade e eu fiz turismo. Não sou formada em gastronomia, que muitas pessoas acham. Eu fiz turismo porque naquela época era um curso que tinha várias áreas que me encantavam e eu precisava estudar, precisava ter uma formação. E eu sempre fui muito apaixonada por gastronomia, mas eu não tinha condições de fazer gastronomia. Porque naquela época o curso estava chegando no Brasil, ele era muito caro e eu falava, nossa, meu sonho, mas eu não conseguia. E aí eu fui fazer turismo porque tinha alimentos e bebidas. E aí eu ficava ansiosa esperando chegar esse módulo, né? E aí quando chegou esse módulo eu entendi que de fato eu nasci para cozinhar, eu nasci para ficar na cozinha, para desenvolver receitas. Então a faculdade, ela também me ajudou a ter um direcionamento, né? Eu achava que eu ia trabalhar com turismo, mas ali eu entendi que gastronomia era o meu foco mesmo. E nessa época eu trabalhava com telemarketing. Então como que foi a história de começar a fazer esses bolos? Eu precisava de uma renda extra, porque faculdade de turismo é caro, a gente faz muita viagem, tem muita visita técnica, e eu tinha que, além de pagar a faculdade, pagar todas essas viagens. Então eu comecei fazendo bolo na faculdade. Então
Então eu não tinha muita habilidade com decoração. O que eu fazia? As fatias. Por quê? Eu colocava no potinho, já fazia fatia bonitinha, não precisava de uma decoração muito bonita, o que importava ali era o corte e era fácil de transportar. Então eu comecei vendendo os bolos na faculdade. E aí vendendo na faculdade, começou a ter encomenda de próprios amigos, começaram a ter as encomendas dos professores, e isso foi me ajudando a ter uma renda extra. Fora isso, eu também vendia bolos para os meus amigos de trabalho. Então, vira e mexe, eu levava também ali uma degustaçãozinha. E depois de todas essas experiências que eu tive na faculdade, todas essas experiências que eu tive com venda de bolo, aí sim, comecei a entregar no condomínio, comecei a fazer as feirinhas que tinha no condomínio e ali um vai falando pro outro, e quando eu vi, eu já tinha um final de semana, às vezes 100 quilos de bolo para produzir na cozinha da minha casa, que era uma cozinha pequenininha. Eu tinha uma planetária, que foi a primeira coisa que eu comprei quando eu comecei a trabalhar, foi o primeiro investimento que eu fiz. Eu tinha minha batedeira, deixava, sabe, meus pais irem dormir. Quantas vezes acontecia isso? Minha mãe tinha que usar a mesma cozinha, então a gente não tinha duas cozinhas. Então eu trabalhava de madrugada. Então fazia todos os preparos que faziam barulho durante o dia, montagem de bolo, decoração, finalização, tudo na madrugada. Fechava a porta da cozinha para não acordar o resto do povo e tava ali trabalhando a madrugada toda. Porque esse tipo de bolo, eu falo que ele paga as contas no fim do mês de fato, porque qualquer comemoração que a gente faça, a gente pede um bolo. E se esse bolo for gostoso, tiver uma memória afetiva, além de você vender para aquele cliente, todo mundo que está ali degustando vai se tornar o seu cliente também. Então fazer com carinho é muito importante. E na verdade, gente, o que mais me ajudou foi esse boca a boca entre os clientes. Um indicando para o outro, um indicando para o outro. E hoje eu tenho clientes de 15 anos atrás que pedem sempre o mesmo bolo. E aí depois dos bolos, eu tive a história com o pão de mel, que foi também um produto muito bacana. Mas os bolos sempre foram os meus carros-chefes. Até o ano passado eu fazia encomenda. Por quê? Porque aquele cliente que participou da minha vida no momento mais difícil, eu não achava justo falar não para esse cliente. Então, até o ano passado, eu ainda tinha uma listinha de clientes que eu atendia com todo carinho, fazendo os bolos que eu fazia lá atrás. Então, assim, nada mudou, porque o cliente procura aquela memória afetiva, aquele sabor, aquele recheio. Quando eu comecei a fazer bolos, eu tinha muito bloqueio, porque eu tinha muito medo, eu tinha vergonha, assim como você sempre me fala isso. Eu tenho medo de mostrar o meu produto. Só que aí chegou uma hora que eu tive que partir para a luta. Eu foquei no meu trabalho, eu tinha certeza do que eu queria fazer, do que eu queria para minha vida, transformar a vida das pessoas, porque eu transformei a minha, então eu tinha certeza que eu conseguia colaborar e eu não desisti. Corri atrás, fui pra televisão, não sei se vocês sabem a minha história da TV, mas eu fui pra TV, nem aula de culinária eu dava. Eu fui fazer o meu primeiro programa de TV com a Kátia. Quando eu sentei com ela na mesa, que ela virou e falou pra mim, e os cursos? Falei, caraca, que curso? Eu não dava curso, gente. E aí, o que eu falei? Muito rápido, Kátia, os cursos estão maravilhosos, bombando em todo o Brasil. Quando eu cheguei em casa, meus pais falaram pra mim, você tá maluca? O telefone não para de tocar, todo mundo quer aula com você e não tem, você não dá aula. Eu falei, agora eu vou achar um lugar para dar aula. E foi assim que eu entrei na Philips, que foi a primeira empresa que me deu a oportunidade, e lá eu construí a minha trajetória de aulas. E aí um ponto também que é muito importante, gente, quando eu comecei a fazer bolos, eu tinha uma meta, que eu vou contar para vocês qual era. Na verdade a gente tem várias, né? Só que umas a gente sabe que são mais distantes e outras são mais próximas. Eu tinha uma que era muito distante, que era um sonho de criança, toda criança tem sonho de conhecer a Disney, e o meu sonho era conhecer Paris. Não sei porquê, mas aquela torre sempre me encantou. E era uma coisa muito distante, porque eu nunca tinha andado nem de avião na minha vida. E eu falava, gente, será que um dia, com todo esse boom que eu tô vendo no mercado, com esse tanto de encomenda, eu chegava na minha cozinha, olhava todos aqueles pedidos, falava, será que um dia eu vou conseguir ir pra França? Será que um dia eu vou conseguir fazer um curso com um chefe renomado? E eu ficava com aquilo na minha cabeça e continuei ali lutando. E aí em 2014 eu consegui realizar esse sonho. E aí quando eu cheguei em Paris, eu só chorava. Eu chegava na Torre Eiffel, eu chorava, eu cheguei na escola, eu chorava, todo lugar que eu chegava, eu chorava, porque aquilo pra mim era tão inacessível. Eu nunca imaginei que um dia, hoje, gente, de verdade, às vezes eu paro e falo, gente, será que eu fui lá mesmo? Será que eu vou conseguir voltar de novo? Então eu acho que o sonho, ele também nos motiva a ter um foco,
né? Então, naquelas madrugadas que eu tava cansada, que eu tava sem dormir, que eu tinha prova no outro dia, que eu tinha trabalho para entregar, eu olhava aqueles pedidos e eu tinha alguma coisa que me motivava. Então eu acho muito bacana a gente ter sonhos e acreditar neles, porque se a gente luta, se a gente corre atrás, a gente consegue chegar. Então, gente, nunca é fácil. O mais importante é você ter foco. O mais importante é você acreditar no seu potencial, porque no final tudo dá muito certo. Tenho certeza que, assim como eu, você já se sentiu perdido em algum momento da vida, duvidando que as coisas poderiam dar certo. Mas eu preciso te dizer, não tenha medo de obstáculos e dificuldades, porque enfrentar tudo isso é o que vai te colocar no caminho de sucesso. Eu fico muito orgulhosa quando eu vejo cases de sucesso das minhas alunas. Muitas começam por hobby e hoje já têm grandes produções, já abriram suas lojas, têm seus ateliês, enfim, são profissionais completas e realizadas com a confeitaria. Acho que isso é o mais importante, não é mesmo? Olha só o que algumas das pessoas que já me acompanham há algum tempo falam sobre como a confeitaria realmente traz resultados. Eu estava desempregada quando resolvi entrar na confeitaria e com 3 filhos pequenos, morava de aluguel, não entendia nada de bolo e na minha cidade, por ser um bairro pequeno, lá não tinha nenhuma padaria, não tinha ninguém que vendesse bolos, então eu tive a estratégia de vender bolos caseiros e aí a minha primeira encomenda foi um bolo de chocolate, porém a cliente queria com brigadeiro e eu não sabia como fazer esse brigadeiro. Fui fazer uma pesquisa no YouTube e descobri um canal Maria Receita, que é da chefe Ana Costa. E lá eu aprendi o melhor brigadeiro do mundo. E eu também não sabia, eu tinha dificuldade de saber como que eu ia, se era no peso, bolo, eu não sabia que tinha que pesar, se eu tinha que vender pelo tamanho, eu não sabia nada disso, essas informações. Então eu resolvi mandar uma mensagem para ela pelo Message. E ela respondeu para mim, muito simpática, muito educada. Ela respondeu essas perguntas para mim, que para mim naquele momento foi muito importante. Ela foi o que me passou a credibilidade, a confiança no trabalho dela. E eu não parei por aí. O meu bolo, esse bolo que eu aprendi com a Ana Costa, esse brigadeiro no canal, abriu as portas, continuei vendendo muito bolo. Quem me segue no Instagram sabe que eu sempre digo que a Ana faz parte, os produtos dela, as receitas são a base da minha confeitaria. Eu aprendi, acho que 80% com ela e sou muito grata por tudo que ela passou, por tudo que ela representou e ainda representa, porque ela continua sendo minha eterna mestra. E para quem quer aprender não só a confeitaria, mas a vivência, né, das amizades, de aprendizado, de convivência entre confeiteiros, entre empresários, o curso com a Ana sempre é imperdível, cada ano melhorando mais e mais. Sempre segui os programas de televisão, conheci a Ana Costa na Band com o Daniel e comecei a seguir, aprender as coisas com ela, né, pela televisão ali bem longe, bem distante da minha realidade, até os dias de hoje que eu sigo acompanhando ela e está mais presente. E com essa pandemia, eu estava olhando uns stories da Ana e vi que ela postou algumas receitas de bolo caseiro. Foi quando eu decidi fazer umas receitas, né? E deram super certo. E tenho hoje no meu cardápio, até hoje, o bolo de laranja dela, o bolo de cenoura, que faz um sucesso. Então, através dos cursos delas, eu me aprimorei. Eu passei credibilidade para os meus clientes também. Meus clientes amam os bolos caseiros. O de cenoura é o especial, eles amam o bolo de cenoura. E hoje em dia, os meus trabalhos, eu posso dizer que uns 60% do meu cardápio tem o dedinho da Ana Costa. Sem falar de técnicas, né, que
seja a receita que for que ela ensinar, ela sempre vai te ensinar o porquê, a química dos alimentos, e é uma coisa que você leva para a vida e pode aplicar e você mesmo aprender com isso e começar a criar suas receitas. Tá vendo só? Existe uma grande oportunidade nesse mercado, mas o que eu quero que você perceba em tudo isso é que nada é fácil. Quando você leva um tombinho, cara, isso não é nada. É só para deixar tudo mais emocionante, para quando você chegar lá no topo, você falar: rapaz, passei por tantas situações e consegui chegar no topo, porque não é fácil para ninguém. Te contei um pouquinho da minha história e você viu que também não foi fácil. Foram muitos degraus que eu tive que subir para chegar aonde eu cheguei. Para ser uma confeiteira de sucesso, para ter sala de aulas lotadas, para chegar nos congressos e ter ali um monte de gente me esperando para tirar uma foto. Isso hoje é a minha realização pessoal. É muito bacana quando eu encontro quem me acompanha em eventos, no supermercado, no aeroporto, recebo beijos, abraços e descubro ali, olho no olho, como os meus ensinamentos contribuem para o sucesso dos meus alunos. Isso, gente, não tem preço que pague. Então vamos lá? Na aula de hoje faremos a nossa massa chiffon de cenoura, uma massa fofinha, bem estruturada, que dá toda a diferença no resultado final do bolo, utilizando o método misto, e uma ganache de chocolate deliciosa com uma textura perfeita para recheio e cobertura. Hoje eu vou te ensinar uma massa maravilhosa. Sabe aquela massa de bolo de cenoura que é uma paixão nacional que a gente nunca consegue tirar do cardápio? Hoje eu vou te dar mais uma variação para esse tipo de massa. Nós iremos fazer uma massa chiffon de cenoura. Isso mesmo. Para os nossos bolos gelados, uma massa mais fofinha, porém estruturada, faz toda a diferença no resultado final do nosso bolo. Mas antes de preparar a nossa massa, nós iremos falar sobre métodos, porque isso é muito importante. Quando eu começo a fazer bolos para vender, eu preciso entender a técnica dessa história toda para que eu consiga ter um produto final perfeito. Então eu coloquei aqui uma colinha, para não esquecer de falar nada para vocês. Primeira coisa que é muito importante, quando eu vou fazer uma receita, eu preciso identificar o método dessa receita para saber se o método dessa massa é o correto para o que eu preciso. Então eu coloquei aqui para vocês os 3 métodos mais tradicionais que nós utilizamos na confeitaria. O primeiro método é o método que nós temos aqui para vocês. Façam um print dessa página maravilhosa, essa letra linda da professora. Pouco metida. Então nós temos aqui os métodos. O primeiro é o método direto. O que é o método direto? É aquele método que normalmente nós fazemos no liquidificador. Pelo fato de ter esse tipo de método na nossa receita, eu tenho uma massa mais estruturada. Então eu tenho aquele bolo que tem fofinho, ele é fofinho sim, mas ele é uma massa mais estruturada. Então se eu quero fazer um naked cake ou se eu quero fazer um bolo com recheio mais denso e mais pesado, esse método é bem importante. O segundo método que eu listei aqui, que é o método que nós iremos utilizar hoje, é o método espumoso. O que é o método espumoso? É aquele método que consiste em bater clara em neve, depois adicionar gemas, ou então bater ovos inteiros com açúcar. Ali eu estou criando espuma, então por isso que ele chama-se método espumoso. É uma massa que fica mais fofa, mais leve, e é uma massa que tem um pouco menos de estrutura. Ah, por quê? Porque a gente incorpora muito ar durante o processo de bater esses ingredientes na batedeira. É diferente a incorporação de ar em relação ao liquidificador. Então, cuidado com esses tipos de massa, porque não são massas que eu vou usar de repente para trabalhar com naked cake, né? Então, cuidado, porque ela é uma massa bem fofinha, bem delicadinha. E o terceiro método que nós temos aqui é o método cremoso, que também me dá uma massa bem estruturada, porque eu estou falando de uma massa à base de manteiga. Então, é aquele método que eu vou bater ovos, açúcar, manteiga, até virar aquele creme bem bonito, e depois acrescento os demais ingredientes. É uma massa que fica muito saborosa, é a massa que eu indico para naked cake e para bolos que tem que ficar muito tempo fora da geladeira, porque ela te dá estrutura e é uma massa muito gostosa. Então, sabendo disso, olhei a receita. É batedeira, é liquidificador, é massa com manteiga ou é massa que vai bater ovos inteiros com açúcar, eu já detectei o método. Isso é muito bacana.
tá? Então aprenderam mais uma diquinha aí comigo. Segunda coisa que é muito importante que as pessoas perguntam, que são os tipos de massa que nós utilizamos para bolos gelados. Então nós temos basicamente 3 massas, né? Vou colocar até uma quarta aqui, mas eu vou falar primeiro dessas 3 que são as mais clássicas que todo mundo usa. Primeira massa, pandeló. O que é pandeló? É aquela massa que eu tenho na composição ovos, açúcar, farinha de trigo. Somente. E por que eu falo isso? Porque muitas vezes você faz uma massa chiffon e aí eu pergunto qual tipo de massa você usa? E aí você vai falar assim pra mim, eu uso pandeló de leite. Massa que vai leite não é pandeló. Então pandeló é a composição somente de ovos, açúcar e farinha de trigo. Não vai fermento? Não, porque a quantidade que eu tenho de açúcar é que faz com que o meu bolo cresça, é o que faz com que o meu bolo fermente no forno. Então isso é pandeló. Hoje em dia, quase ninguém usa pandeló, porque é uma massa que não tem tanto sabor, ela é uma massa que resseca muito mais fácil. Então, normalmente, a gente não usa pandeló, mas é interessante você entender e saber o que é uma massa pandeló. Nós temos também a massa genoise. O que é a massa genoise? Nós brincamos na confeitaria que é o primo rico do pandeló. Então, ele tem a mesma base que um pandeló, ovos, açúcar, farinha de trigo, mas nós acrescentamos na receita para cada ovo 15 a 20 gramas de manteiga derretida. Então, você vai fazer o mesmo processo do pandeló e no final acrescenta essa manteiga derretida. O que muda nessa massa? Ela vai ficar mais estruturada e mais saborosa porque você está adicionando ali uma gordura. Então, esse é o genoise. A massa que nós iremos fazer hoje, que é a massa chiffon, ela é uma massa muito utilizada na confeitaria. A maior parte das pessoas utilizam essa massa chiffon e chamam de pandeló de leite. Então, por isso que eu expliquei para vocês que tem essa diferença. Então, a massa chiffon, ela tem a mesma base do pandeló, ovos, açúcar, farinha, só que nós acrescentamos a essa receita líquidos. Então, eu tenho a gordura, que normalmente é o óleo, que isso vai trazer para nossa massa mais umidade natural, e nós acrescentamos também nessa receita líquido, que pode ser um leite, pode ser um suco de fruta, pode ser um chá. Você vai saborizar a sua massa de acordo com o líquido presente na receita. Então, aqui no nosso caso hoje, o líquido será uma mistura com as cenouras. Então, esse líquido que vai dar estrutura para nossa massa, sabor, umidade. Esse é o terceiro tipo. E o quarto tipo, que eu esqueci de colocar aqui, mas a gente vai colocar, porque a gente não pode esquecer dessa massa, que ela é bem importante. A massa amanteigada, que é a massa que normalmente a gente usa quando trabalha com coberturas mais densas, quando eu quero fazer um naked cake. Então, a massa que tem na composição que a gente faz o método cremoso, que é bater manteiga com açúcar e fazer aquela massa bem saborosa, bem estruturada para bolos que têm coberturas mais pesadas, como um buttercream, por exemplo, ou recheios mais densos, ou naked cake, que são produtos que precisam ficar fora da geladeira e expostos. Então, a gente tem essa massa bem estruturada. Então, agora você já aprendeu quais são os principais métodos, então você já sabe identificar, e você também aprendeu todos os tipos de massa que nós utilizamos na confeitaria, e aí você vai determinar no seu cardápio qual se enquadra, qual se encaixa para cada recheio, para cada cobertura que você tem. E agora nós iremos preparar então a nossa massa de cenoura. Então, como eu falei para você, primeiro nós precisamos fazer o quê? O líquido da nossa receita. Então, o líquido da nossa receita serão aqui as cenouras. Então, no liquidificador, eu vou colocar a cenoura. A cenoura não está cozida, porque é uma dúvida que sempre as pessoas têm quando a gente faz bolo de cenoura. O que muda quando você usa uma cenoura crua e uma cenoura cozida? O sabor da cenoura fica muito mais forte, muito mais acentuado quando você usa uma cenoura cozida. Então, se você prefere que o seu bolo tenha mais sabor de cenoura, pode fazer o processo de cocção, deixa esfriar e utiliza aqui. Em seguida, o óleo, que é o ingrediente que vai trazer para nossa massa umidade. E eu tenho aqui, eu uso no meu bolo de cenoura, leite. Pouquinho leite, mas a gordura que tem nesse leite aqui me dá mais maciez também nessa massa, deixa meu bolo mais fofinho também. E aí nós vamos bater esses ingredientes até virar um creminho.
Você vai observar que vai virar aqui um creminho. Então, o que que é importante? Não pode ficar pedaços graúdos, tá vendo? Vai virar esse creminho aqui, ó. E aí, você reserva essa primeira parte. E aí, nós iremos fazer, então, o nosso método espumoso. Vou colocar isso aqui do lado. Tirar da base, né? Pra gente não correr o risco de apertar o botão sem querer e fazer sujeira, que eu adoro fazer esse tipo de coisa. E aí, com a batedeira, nós iremos fazer o nosso método espumoso. Para iniciar, então, aqui o processo da nossa massa chiffon, método espumoso, na batedeira eu vou colocar ovos. E na sequência, o açúcar. Eu prefiro usar sempre o açúcar refinado. Se porventura aí na sua região você tem o hábito ou utiliza o açúcar cristal, pega esse açúcar, bate no liquidificador antes, deixa ele bem fininho e aí você pode utilizar na receita. Porque o açúcar cristal, ele deixa a sua massa mais pesada e ele também deixa a sua massa com uma coloração um pouco mais escura, tá? Então por isso que eu prefiro aqui o refinado. E aí velocidade máxima, vou incorporar mais ou menos 5 minutos nessa mistura, até que fique uma mistura bem leve e bem fofinha. Olha que mistura mais linda. Esse ponto aqui, essa técnica é o que vai fazer com que o seu bolo de cenoura fique bem fofinho. Olha que mistura mais leve, mais airada. Então, quanto mais ar você colocar aqui no teu bolo, mais fofo, mais levinho ele vai ficar. E aí, o que que a gente faz aqui agora? Lembra da mistura de cenoura, que teoricamente aqui é o nosso líquido? Então, eu vou colocar aqui essa mistura de cenoura, óleo e leite. Limpa bem, para não faltar cenoura lá no nosso preparo. Ah, uma dica que eu esqueci de dar para vocês aqui no nosso bolo de cenoura. Vocês estão vendo que a nossa mistura está bem amarelinha, né? E aí muita gente pergunta, sempre que eu posto uma foto dos bolos de cenoura, sempre tem um seguidor, um aluno que pergunta se eu coloco corante. Não, gente, eu não coloco corante. É muito importante quando você vai comprar a cenoura, o tipo de cenoura. Então, sempre que vocês forem comprar cenoura para bolo, vocês vão investir naquela cenoura mais pequenininha que tiver na gôndola. Não compra cenourona grande, porque ela tem muita água e ela não tem cor e ela também não tem sabor. Então, dê preferência sempre para uma cenoura menor, porque aí você tem mais sabor e mais cor no seu bolo. E aí aqui, acrescentei esses ingredientes, eu vou bater rapidamente, só para misturá-los. Só para que eu consiga homogeneizar aqui, olha que bonita a cor da nossa mistura. Por isso que é importante, quando bate a cenoura no liquidificador, bater bem para não ficar pedaços. Porque senão, nesse momento aqui, a gente vai ter uma dificuldade maior em homogeneizar. Então, aqui eu vou tirar os ingredientes, essa parte da batedeira, para ficar mais fácil. E aí, nós iremos acrescentar os secos. Farinha, amido e fermento em pó. Tá? Para esse tipo de massa, gente, eu não preciso estar peneirando os meus ingredientes secos, tá? A não ser que eu perceba que a minha farinha de trigo tem muito gruminho. Se eu comprei uma farinha de trigo que tá uma procedência bacana, tá bem soltinha, eu não preciso fazer o processo de peneirar. Então, aqui eu vou colocar uma parte da farinha de trigo, uma parte do amido
e uma parte do fermento em pó. E aí, sempre com auxílio de um fouet, eu vou misturar esses ingredientes, sempre mexendo de baixo para cima. Homogeneizou a primeira parte, eu não coloco todos secos de uma vez, porque vai formar aqueles gruminhos que depois são bem difíceis de homogeneizá-los. Então, mais um pouco da farinha, mais um pouquinho do amido. Se você quiser separar tudo, deixar tudo juntinho, ok também. Restante do fermento. E mistura. Então, você percebe que eu não perco o volume quando eu misturo com um fouet. Se eu fizer esse mesmo processo misturando com uma espátula, o que acontece? Todas as bolinhas de ar que eu construí aqui com o batedor, eu começo a perder e você vai perceber que essa massa começa a perder o volume. O restante da farinha, o restante do amido, e vou misturar aqui até homogeneizar todos esses ingredientes. Você vai perceber que a sua massa vai pegando volume. E aí você vai percebendo que você vai ter... Pela textura da massa, você já imagina o resultado final. Aquele bolo de cenoura muito fofinho, porém estruturado. Olha que bonita a nossa massa. Tá vendo? Massa pronta. E aí eu vou te dar algumas opções. Esse produto que eu vou fazer aqui, nós iremos fazer camadas de ganache e depois nós iremos passar ganache nesse bolo. Então, se você quiser assar só os discos individuais de massa, tudo bem. Se você quiser assar sua massa e cortar, dá certo também. Vou mostrar isso pra vocês, porque tem muito uma história de falarem assim, né? Ah, se você tem um recheio mais pesado, você não pode usar uma massa tão levinha. Então, hoje eu vou mostrar pra você que isso não tem nada a ver. Então, eu vou te mostrar que essa massa é fofa, estruturada, e eu vou usar um recheio pesado, que é o ganache, que eu vou adicionar um pouquinho de chantilly para dar pouquíssima leveza nesse recheio. Então, aqui eu vou te dar algumas dicas agora. Vou passar aqui pro lado. Se você for assar a sua massa, os discos individuais, você vai pegar essa massa, vai dividir em 4 formas de 20 centímetros. Sempre que eu vou assar um bolo numa forma que eu quero discos de massa individuais, a gente não usa formas altas. Porque se eu tiver aqui uma forma muito alta, o que vai acontecer? O calor não consegue chegar no centro e sua massa pode afundar. Se a sua forma é mais baixa, o calor distribui de uma forma mais uniforme e sua massa assa mais rapidamente. Então, sempre que você for fazer discos, forma baixa. Se você for, de repente, é o que eu vou fazer aqui, eu vou dividir a nossa massa em 2 formas de 20, e essas formas vocês vão perceber que tem uma diferença de altura. Uma tem 5 e a outra tem 7 de altura. Então, eu nunca coloco essa massa inteira aqui. Porque o que vai acontecer? Você tem uma quantidade muito grande de massa, e aí o teu bolo não tem espaço para expandir, e você vai ter uma massa que fica pesadona. Sabe o bolo quando embatuma? Um dos fatores é porque às vezes ele não tem espaço para expandir dentro da forma. Claro que a composição da receita influencia muito, mas se você coloca muita massa na forma, pode acontecer isso. E aí eu vou te ensinar aqui, que as pessoas têm muito essa dúvida, de como forrar o fundo dessa forma com papel manteiga. Então eu vou pegar aqui uma folha. Papel manteiga de verdade, gente, é sempre folha. Aquele papel que a gente compra normalmente no supermercado não é papel manteiga, é papel, né? Porque você percebe que ele não mancha quando você pega. Então eu prefiro comprar papel dessa forma aqui. E aí eu vou te mostrar o que eu faço para ter menos desperdício de papel. Então você pega aqui o seu produto, tá? E aí você viu aqui, mediu aqui direitinho o diâmetro da sua forma, tá vendo aqui? Aí você vem aqui e recorta, deixa só uma margenzinha bem pequenininha, não precisa deixar um monte de papel sobrando aqui, olha. A mesma coisa aqui nessa lateral, não precisa deixar um monte de papel sobrando, para que você tenha, de fato, menos desperdício. Vou tirar aqui para facilitar.
Então, isso aqui guarda. O próximo. Tem gente que prefere trabalhar com papel ao invés de desmoldante, então você cortou aqui o papel, tá preenchendo a forma toda. Fez esse processo, você vai virar a sua forma. E aí você vai pegar aqui o seu papel e vai dobrá-lo ao meio de novo. E aí aqui você vai fazer como se fosse um conezinho, ó. Você vai chegar nesse resultado. Cheguei aqui, pego a forma. Peguei a forma, eu vou medir aqui o centro da minha forma. Faço isso aqui. Marco. Essa marcação é o que vai sair fora. Então, eu pego aqui a tesoura, recorto e eu tenho o fundo da minha forma perfeitinho aqui, tá? Ó lá. E aí, o que eu vou fazer? Se eu sempre gosto de passar um pouquinho aqui de desmoldante só para segurar esse papel. Então, eu pego aqui um pouquinho de desmoldante, ó, só para grudar o papel. Coloco aqui dentro. Grudei o papel. Tá pronta a minha forma. Ou então, se você trabalha com desmoldante, você vai pegar a outra forma. Eu vou dividir a nossa massa em duas. Então, eu pego aqui o desmoldante e passo só no fundo da forma. Não vou passar na lateral, tá? Por quê? Eu quero que esse bolo cresça e grude na lateral da forma para ficar um bolo bem retinho, ok? E aí, fiz esse processo. Vou dividir a nossa massa aqui. O meu forno, gente, quando eu comecei a fazer essa massa, eu já liguei o forno, tá? Então, aqui eu tô usando um forno elétrico. Eu vou assar essa massa em 160 graus. Se for um forno de casa convencional, o nosso famoso 180 graus. E aí, nós vamos assar essa massa até que ela fique firme ao toque. Então, aqui, vou colocar metade. E aqui, a outra metade. Se você é iniciante, fica com dúvida se vai colocar mais ou menos massa em uma das formas, pega a massa, pesa e divide por 2. E aí, você coloca a sua forma em cima da balança e coloca metade da massa em cada forma. E aí, eu vou levar as nossas massas lindinhas para assarem. Então, o forno já tá pré-aquecido, vou levar. Se porventura você tá fazendo uma receita maior, não cabem todas as formas dentro do forno, fica a dica. Se você estiver utilizando um fermento termoativado, pode deixar a massa que sobra aqui em cima da bancada, porque esse fermento só trabalha com o calor, então ele só começa a trabalhar quando ele entra no forno. Se você estiver utilizando um fermento tradicional, essa massa que sobrou, coloca na geladeira, de preferência naquela parte lá embaixo, que a temperatura é mais amena. Quando você perceber que o bolo tá quase pronto para sair do forno, que ele começou a dourar, aí você já tira esse da geladeira para ele perder o excesso de gelo e aí na sequência você leva para assar. Essa massa vai assar mais ou menos em torno de 30 a 35 minutos. Eu mostro para vocês o ponto, apertando a massa e ela na textura bem certinha. O cheiro do bolo aqui na cozinha está incrível. Já dá vontade de comer quente mesmo, mas não pode, né? Então, eu vou mostrar para você agora como fica a nossa massa, o ponto certinho dela. Vou tirar do forno. Então, olha que massa mais fofinha. Então, eu aperto a minha massa, ela volta. Esse é o ponto, tá vendo? O perfume, eu percebo que ela tá fofinha, porém estruturada, que é o que eu preciso pro meu produto. Então, eu vou deixar as nossas massas esfriarem, para que elas fiquem no ponto certinho, e aí nós iremos recortá-la para a montagem do nosso bolo. Eu vou iniciar, então, aqui com você o nosso recheio. Um ganache, que vocês vão perceber em relação à cobertura, que nós temos um pouco mais de creme de leite, para que ele fique mais macio, e eu vou adicionar chantilly, que isso vai me dar também um pouco mais de leveza. Então, aqui em um recipiente, eu vou colocar chocolate ao leite,
Que se você também faz a utilização de chocolate blend, você pode utilizar. Porque o blend no Brasil, nós temos 70% de ao leite e 30% de meio amargo, então ele continua sendo um chocolate bem doce. Aqui eu tenho chocolate meio amargo. Eu fiz o processo de derretimento no micro-ondas. Então, para cada 100 gramas de chocolate, eu utilizo 50 segundos na potência média. Tá? Fica de padrão para vocês. Aqui, creme de leite. Esse creme de leite que eu estou utilizando é um creme de leite com 25% de gordura. Então, aqui é importante que você utilize um creme de leite com esse percentual. Evitem usar o creme de leite com 17% de gordura, porque o seu recheio vai ficar mais mole do que a gente necessita aqui, tá? Então, quanto mais gordura tiver no seu creme de leite, melhor. O creme de leite fresco e a nata é um pouco mais complicado para essa situação, porque é um produto que vai ficar em temperatura ambiente. Então, são duas gorduras mais perecíveis que estragam com mais facilidade. Então, se você conseguir utilizar aqui o creme de leite de lata, maravilha. Ou então, a embalagem food service da Nestlé de 1 litro, com 25% de gordura, espetacular. E aqui, eu chego no nosso ganache, que é a mistura de chocolate e creme de leite apenas. E aí, misturei esses 3 ingredientes. Se você quiser, você pode acrescentar aqui uma bebida alcoólica. Um pouquinho de rum, um pouquinho de conhaque, um pouquinho de licor de cacau, já dá uma valorizada gigante nesse produto, mas é opcional. E aí você colocaria em torno de 40 ml, não é uma quantidade grande. E agora eu vou colocar o chantilly de chocolate, que hoje nós temos aí várias marcas no Brasil. Eu tô usando aqui o chantilly de chocolate da Ritz, que é uma marca que eu gosto. E aí nós iremos misturar. Então aqui é importante, quando for fazer esse recheio, o chocolate tem que estar derretido e frio, ele não pode estar quente. Porque eu vou misturar esse chantilly na sequência. Se o meu recheio estiver quente, o chantilly perde a função dele aqui, que é a cremosidade. E aí nós temos, vou mostrar aqui para vocês com a espátula, que fica melhor, o nosso recheio de chocolate cremoso. Que imagina, né, com aquele bolo de cenoura, você já tá imaginando aí o sabor, né? Porque eu já tô até salivando aqui, olha. E aí é bacana sempre deixar esse recheio na geladeira uns 30, 40 minutos antes da utilização, para ele pegar um pouquinho mais de corpo. E aí fica mais fácil de trabalhar. Então, o recheio pronto. Na sequência, eu vou te ensinar o ganache, que será a cobertura, ponto certinho, tem dica, tem técnica para esse ganache ficar perfeitinho e eu conseguir alisar meu bolo sem dificuldade. Então, agora eu vou te ensinar o ganache perfeitinho para você alisar os seus bolos, para trabalhar com bico. Essa receita é show de bola. Então, aqui eu vou misturar chocolate meio amargo. Essa proporção que tem na receita de vocês, ela só funciona para o chocolate meio amargo. Se porventura você for trabalhar com chocolate ao leite, chocolate branco, aí é outra história. Você vai entrar lá no meu canal no YouTube, que lá tem um tutorial onde eu ensino a fazer ganache com chocolate ao leite e o branco, porque muda toda a história. Tudo depende da quantidade de açúcar, leite e manteiga de cacau que eu tenho no chocolate. Então, por isso que vai mudar toda a receita. Aqui eu tenho glucose, que eu levei no micro-ondas 15 segundos para ela ficar bem líquida e sair aqui do meu potinho bem fácil, porque glucose é um produto chatinho. E aí eu já misturo aqui no meu chocolate. E na sequência, creme de leite. O que é muito importante aqui nesse creme de leite? Eu só uso creme de leite de lata. Aqui eu tenho essa particularidade porque eu já fiz alguns testes
mesmo com creme de leite de caixinha de 25%, e eu percebo que eu tenho um resultado inferior. Então, para esse preparo, para cobertura, eu uso sempre o de lata, tá? Que aí a gente consegue ter um resultado bem perfeito. Consigo deixar esse bolo decorado em cima de uma mesa de 8 a 12 horas sem problema nenhum. Ele não vai derreter. Então, aqui eu vou misturar. Misturou todos os ingredientes, vem a outra parte, a segunda parte técnica dessa receita, que é muito importante. Sempre que eu for trabalhar com o bico, que eu preciso deixar o produto exposto, que vai ser decorado com esse ganache, eu sempre faço o processo de descanso fora da geladeira. Porque se eu termino de fazer esse produto e levo para a geladeira, ele vai chegar no ponto rapidinho, vai dar tudo certo. Porém, o que vai acontecer? Quando você decorar o seu bolo, que você deixá-lo em cima da bancada 2, 3 horas, ele vai começar a pegar o calor ambiente e ele vai começar a desmontar. Se você faz esse processo e deixa esse chocolate cristalizar fora da geladeira, essa cobertura vai entender que a temperatura que ela vai morar é aquela ambiente, então o chocolate já se acostuma com essa temperatura e não derrete facilmente. Se você mora num local muito quente, eu sempre te oriento a fazer essa cobertura com 12 horas de antecedência. Então, você tem que decorar o bolo amanhã, faz hoje à noite, cobre, você vai deixar fora da geladeira até o dia seguinte. No dia seguinte, você vai perceber que essa cobertura vai estar cremosa, ela não pode estar dura, firme, porque a hora que isso se encontra no bolo, o bolo vai estar gelado e aí automaticamente ela vai pegar esse gelo e vai ficar muito grossa. Então, eu vou mostrar para vocês na hora da decoração o ponto certinho. E se você precisa trabalhar com o bico, depois dessas 12 horas, se ainda não tá num ponto bacana, você vai levar na geladeira no máximo por 10 minutos. Para terminar esse processo de cristalização e você ter um ponto mais firme. Se você mora num local mais frio, você vai fazer isso aqui com no mínimo 6 horas de antecedência e ele chega no mesmo ponto que a gente precisa. E normalmente em locais mais frios a gente nem precisa levar para a geladeira, porque ele já vai chegar num ponto bem firme de bico, tá? Então eu vou deixar descansar e aí na próxima aula nós iremos montar o nosso bolo, estruturar o nosso bolo e ganachear o nosso bolo. E aí, curtiu a nossa primeira aula? Comenta aqui embaixo o que você achou. E essa foi só a primeira, não acaba por aqui não. Na próxima aula, vou te ensinar o meu processo de montagem do bolo. Vamos rechear o bolo com a quantidade ideal de ganache, regar a massa para que ela fique úmida na medida certa e executar os métodos de prensagem e nivelamento. Você agora precisa colocar em prática. Faça sua massa e seu recheio, posta lá no Instagram e me marca no @chefanacosta, porque eu quero ver tudo que você está fazendo. E não se preocupe, eu vou deixar toda a receita de hoje lá no meu canal do Telegram. O link está aqui embaixo para você se inscrever e aproveitar cada conteúdo dessa semana maravilhosa. E se você conhece mais pessoas que não podem perder a oportunidade de aprender a fazer esse bolo delicioso, que cá entre nós faz o maior sucesso por onde passa, compartilhe esse vídeo, porque vai ficar disponível só por alguns dias. Compartilhe com o maior número de pessoas para que elas possam assistir e se inspirar e até mudar de vida com esse conteúdo também. Te vejo na próxima aula.